Bom dia! Hoje, na nossa aula de educação religiosa, temos coisas importantes para aprender. Venha comigo! Na Bíblia, em Tiago 1,19 diz assim: Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. O nosso bom Deus quer que nós possamos ouvir mais e que nós possamos ouvir a sua voz, a sua orientação. Que neste dia você possa ouvir a voz de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido e bondoso Deus, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Nos ajude a todos os momentos ouvir a tua voz. Abençoe a nossa família, abençoe os nossos colegas e abençoe todas as pessoas da face da terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O nosso tema: regras de convivência. Observe todas essas placas, cada uma com a sua regra, com a sua mensagem, com a sua orientação. E se eu e você não obedecermos, nós podemos passar por alguns problemas, podemos até sofrer alguns acidentes. Então, é muito importante obedecer às regras. Sabe, as regras estão presentes em todos os momentos de nossas vidas e nós precisamos obedecê-las. Lembre-se, se você não obedecer às leis de trânsito, terá um problemão. Você também pode lembrar de algumas regras do seu dia a dia, como por exemplo, usar o uniforme. Você tem horário de chegar e sair da escola. Você tem uma regrinha de fazer a fila quando for necessário, esperar a sua vez. Existem regras para cada jogo. Existem as regras da saúde, enfim, são muitas e muitas regras e elas existem por uma razão e também uma consequência. Sabe, nossas escolhas serão determinantes, podem ser boas ou não. As regras para uma boa convivência sempre existiram, desde os tempos bíblicos. Você sabia? Quando Moisés tirou o povo de Israel lá do Egito, enfrentou grandes problemas, pois era uma grande multidão. Deus o orientou para que estabelecesse algumas regras e assim pudessem conviver em harmonia. Mesmo morando em tendas, Deus orientou que se organizassem em grupos de famílias e deu uma responsabilidade a cada uma. Deu regras de higiene para que não tivessem doenças e leis para que os juízes pudessem julgar todos os casos. Talvez nem todos tivessem gostado de obedecer às novas regras e preferissem continuar fazendo as coisas como estavam acostumados. Mas as autoridades se esforçaram para fazer cumprir as novas leis e gradualmente o povo compreendeu que valia a pena obedecê-las. Por exemplo, era costume naquela época que os filhos homens recebessem a herança de seu pai. Porém, havia no acampamento 5 moças descendentes de José, cujo pai havia falecido no deserto: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Elas não tinham irmãos e por isso reivindicaram a herança
que receberiam em Canaã. Assim, procuraram Moisés e lhe disseram: Nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Por isso, ficaremos sem herança e sem o nome do nosso pai? Entregue para nós a herança de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor e lhe disse: Elas estão certas. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhes passará a herança do pai. A partir desse dia, foi instituída uma nova lei possibilitando que as filhas também recebessem a herança de seus pais. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que foram obedientes às leis e às regras. Mas agora você vai ouvir a história de Renato, que aprendeu a obedecer mediante uma situação que ele passou no seu dia a dia. Ouça com atenção essa linda história com a nossa coleguinha Laura. Olá, amigos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história de dois meninos, Pedro e Renato. Eles eram muito amigos e eles moravam numa casa de praia. Os dois aprenderam a nadar, a pescar e a remar. E os pais sempre avisavam para eles não irem para o mar sozinhos. Mas um dia eles resolveram desobedecer e combinaram com os outros três amigos que moravam numa casa mais perto. E eles combinaram que quando os pais saíssem, eles iam pegar 2 canoas emprestadas e ir pro mar. E foi isso que eles fizeram. Então eles foram pro mar e ficaram perto de um recife. Então, um ficou cuidando das canoas e os outros 3 foram pescar. E aí eles pescaram por 3 horas. Esses 3 amigos ficaram pescando por 3 horas. E aí a brincadeira estava tão divertida que eles nem perceberam uma tempestade vindo. E aí aconteceu que o vento estava muito forte e aí levou o amigo que estava cuidando das canoas. Quando a pescaria terminou, os 3 pediram ajuda para o amigo que estava cuidando das canoas, mas ele não estava mais lá, nem as canoas. E o sol estava ficando muito quente. Então, eles perceberam que estavam em apuros. Então, eles viram a ilha e tentaram nadar até lá. Os amigos eram bons nadadores, mas eles estavam muito cansados. Eles nadaram, boiaram, mas mesmo assim não conseguiram chegar lá. E aí, um canoeiro avistou eles e salvou eles. Então levou eles lá pra praia, lá pra perto da praia. Aí, eles ouviram falar que outra pessoa havia achado o amigo deles que estava cuidando das canoas. E todos estavam salvos. E nessa história aprendemos que devemos obedecer a Deus e aos pais. E que as regras são feitas para a nossa proteção. E lembre-se, obedecer aos pais e a Deus. Tchau! Fica a dica: atenção às regras e seja obediente. Agora você vai fazer a atividade da página 26 e 27. Bons estudos!
Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração.